Sonhando com a Libertadores, o Vasco recebe o Bahia, que também quer jogar a competição sul-americana no ano que vem. Quais as melhores dicas para esse jogo? Vamos pedir agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar para falar de Brasileirão, jogo de segunda, tá? Domingo tem eleição, então alguns jogos foram transferidos para segunda, um deles é Vasco e Bahia, jogo bem interessante. Quem me ajuda na análise é ele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos. Dois times aí com chances ainda de chegar na Copa Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores, né? Vamos detalhar melhor, trazer estatísticas e informações agora, ó, para você apostador. É isso, o jogo nesta segunda, 9 da noite, lá em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já tá chegando no fim, né? Já tá acabando o Brasileirão, hein? Bom, agora o aplicativo do Game Arena, vamos trazer estatísticas aí dos dois times. Vamos lá? Começando aí com média de gols marcados e sofridos, né? Vasco 1.10 de gols marcados, 1.41 gols sofridos. A equipe do Bahia tem um ataque melhor e uma defesa melhor também, né? Mas o Vasco também tem algumas goleadas que sofreu, que dá uma destoada nesse número aí de gols sofridos. Sim, perfeito. Até porque se a gente vê a tabela de classificação, né, a disparidade das equipes já não tá tão grande. O Vasco diminuiu depois dessa última vitória aí em cima do Cuiabá, né? O time que é o 10º colocado com 40 pontos, o Bahia tá em 7º com 46. A gente sempre gosta de trazer a grande questão, né, de que são 6 equipes que vão para a Libertadores, né? As 4 primeiras vão direto para a fase de grupos, 5º e 6º vai para a pré-Libertadores, mas tem aquela questão de aumentar eventualmente esse G6, né? Se o Botafogo, por exemplo, for campeão da Copa Libertadores, vai abrir mais uma vaga. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, também abre mais uma. E se o Cruzeiro vencer a Sula, aí é que abre mais uma. Pode virar até um G9, né? Então aí as duas equipes estão com chances de chegar à Copa Libertadores. Acho que G7 com certeza será. Não, né? G7 com certeza e G8 eu digo que tem muita expectativa. Isso. Agora G9 aí eu já acho mais difícil, até porque o Cruzeiro empatou o jogo de ida. E aí lá da até Sula. mirando o G7, vai só se ganhar do Bahia, ficar 3, né? Sim, do exatamente. Bahia, né? né? Ele já encosta ali no Bahia, né? O Bahia podendo voltar também ó, com mais uma Copa Libertadores. Isso, exatamente. Bom, vamos para os últimos confrontos, então, dos times, né? Porque o Vasco teve um jogo atrasado, né, contra o Cuiabá nesta quinta-feira, venceu por 1-0, sem muito brilho, Finalmente, mas né? Vinha de o quê? fez o gol, 8 né? jogos sem ganhar, né, Isso. velho? 8 jogos sem ganhar. E ainda tinha o detalhe, né? Coutinho ainda não tinha ganho, né? Foi o 11º jogo já de Felipe Coutinho, só agora que ele veio ganhar pelo Vasco da Gama. Enfim, a barreira virou baile. Enfim. Mas mais ou menos, né? Foi uma vitória ali sem mas ganhou, empolga, né? dá aquela empolgadinha. O Vasco aqui em São Januário geralmente é muito forte, né? Sim. Tem muitos jogos aí que ele não ganhou, mas a grande maioria deles não foi em São Januário. O único deles que foi em São Januário foi o empate com o Atlético Mineiro, né? Que foi 1-1. Cara, foi curioso, porque o Vasco teve uma sequência absurda aqui, ó. A gente vai trazer, deixa eu trazer o recortezinho aqui, ó. Esses 7 jogos que estão aparecendo na tela, é até mais um, porque ainda teve a vitória fora de casa contra o Vitória. No recorte de 8 jogos, o Vasco só teve um jogo em São Januário. Porque foram 6 como visitante, 2 como mandante, e aquele como mandante contra o Palmeiras foi lá no Mané Garrincha, né? Então, realmente, se tratando de São Januário, é uma força a mais pro Vasco da Gama, né? Faz muito tempo já que o Vasco foi derrotado lá em São Januário. Muito bem. Vamos ver agora o adversário, o Bahia. Né, o Bahia de Rogério Ceni, que teve um empate interessante, né? Fora de casa com o Cruzeiro, 1-1. Antes, aquela derrota esperada para o Flamengo, né? Já é um freguês, tanto o Rogério Ceni como o Bahia já são fregueses históricos do Flamengo. Aí vitória contra o Criciúma, derrota para o Fortaleza, venceu o Atlético Mineiro. Aí Tá um pouquinho irregular, né? Eliminação na Copa do Brasil, né? Com 2 derrotas para o Flamengo, teve uma derrota para o Bragantino. Aí é um time que, o único padrão aí é geralmente poucos gols, né? Cara, e assim, no recorte recente ele tem perdido mais do que ganhado até, né, velho? Ó, esse recorte aí de 7 jogos que tá aparecendo na tela, por exemplo, foram 4 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Depois disso foi uma derrota e 1 empate. Assim, foi um time que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas nesse segundo turno deu uma caída, né? Inclusive, eu acho que o segundo turno do Vasco é até melhor que do Bahia, se brincar, tá? Mas enfim, são duas equipes aí que... O Bahia ele tem caído um pouco, mas o ataque funciona, tá? Ó, daí se a gente traz um recorte aí dos últimos 5 jogos, ele só não marcou gol em uma partida, que foi justamente contra o Flamengo, né? Que tem essa questão aí da freguesia, né, que é histórica. E o Vasco também, até mesmo nesses resultados negativos, ele vinha deixando seus golzinhos, tá? Ó, o Vasco da Gama aí nos últimos 6 jogos, ele só não fez contra o São Paulo, que foi uma partida bem abaixo da média também, que o Vasco estava com um pezinho no freio ali, por causa do jogo da Copa do Brasil contra o Galo. Muito bem, agora a gente vai pro nosso momento Bet Nacional, ver as cotações aí. Justas, cotações eu diria, equilibradas, tá? né? Eu colocaria as duas equipes no páreo, eu acho que hoje, pelo futebol apresentado, e aí você tem o fator casa a favor do Vasco, então a odd do Vasco acaba sendo um pouquinho menor, né? Favoritismo maior para o Vasco da Gama. Mas difícil prever em termos de resultado final, velho. Por mim aqui, uma vitória de qualquer lado não é loucura, não. É difícil o jogo, tá? Jogo duro. Acho que é jogo pra gols. Jogo pra gols? Eu acho. Tem chovido muito no Rio de Janeiro, né, velho? Isso tem impactado um pouco. Só que esse jogo já vai ser na segunda-feira, né? Então, daqui pra lá eu acho que vai dar uma melhorada. Mas os 2 últimos jogos do Vasco foi uma chuva torrencial em São Januário. Mas, cara, eu acho que vai ser uma partida movimentada. Eu tenho medo de ir no menos de 2 pontos em gols. Eu acho que 3 já pode ser demais. Mas o ambas marcam eu confio, tá, velho? Eu gosto do ambas marcam pra esse jogo. O Vasco São Januário, velho, faz gol, acho que é uma sequência muito grande.
pelo menos os últimos 3 jogos eu sei que fez. Ganhou do Cuiabá, 1-1 com o Galo, 1-1 com o Juventude, né? É um time que atuando em casa é muito forte, então eu confio muito no golzinho do Vasco. E o Bahia tá naquela, velho. O Bahia precisa dar uma resposta também. Tem um estilo ofensivo de jogo, né? Sim. Também. E o Bahia, velho, se o Bahia, meu irmão, se complicar mais um pouquinho, ele vai perder essa vaguinha aí na prévia. Por um bom... jogo... Eu acho que boa parte do campeonato o Bahia ficou pelo menos no top 6. Agora que tá começando a cair um pouquinho. Então precisa dar uma resposta aí também, o Bahia. Então, vamos lá, ambas marcam aí em Vasco e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, jogo que vai encerrar aí essa 31ª rodada na segunda-feira. Essa é a nossa dica para esse confronto. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e também segue a gente nas redes sociais e @TVBetOficial. Valeu, Matheus! Fábio. Tamo junto.